Bora começar o nosso vídeo de hoje para falar sobre a procura da diretoria do Remo em contar com um jogador. Visando essa Série C do Campeonato Brasileiro da atual temporada de 2023, acabou não sendo possível concretizar esse pedido do técnico Ricardo Catalá para a atual temporada e pode ser um nome interessante, visando o cenário de 2024, que é o experiente camisa 10, o Camilo, atualmente com 37 anos de idade, aquele mesmo com bastante destaque pela Chapecoense, no próprio Mirassol, Botafogo, Internacional e atualmente vem fazendo uma temporada razoável no interior paulista. Até começa bem como titular na disputa do Paulistão, foi uma peça importante, marcou 2 gols, deu 3 assistências para os seus companheiros, um titular incontestável. Entretanto, na disputa da Série B do Brasileirão, inclusive vou deixar para vocês aqui o mapa de movimentação do Camilo nessa atual segunda divisão, segundo o site SofaScore, 21 partidas, somente 4 delas como titular, 1 gol marcado e 2 passes para os seus companheiros. A última atuação neste último final de semana diante o Vitória já entrou no decorrer da partida, participou de poucos minutos. Pode observar bastante preenchido o mapa, principalmente pelo lado esquerdo e na cobrança de escanteio, né? Um jogador que tem bastante qualidade na finalização de longa distância. Inclusive a gente já havia gravado outros vídeos durante essa atual temporada de 2023 falando sobre essas duas opções para o clube do Remo, tanto o Camilo para a função de camisa 10, quanto também o meia Elvis, né, que também já foi procurado, aquele ex-Goiás, Ponte Preta, Cuiabá também, ele que foi procurado por outro momento no clube do Remo, e quem confirmou essa própria busca para contar com o Camilo em 2023 foi o presidente do Leão, o Fábio Bentes, em entrevista ao Globo Esporte. Comentou sobre a dificuldade de contratação de jogadores nesse atual cenário do Remo, principalmente ele com a chegada do técnico Ricardo Catalá, com um momento muito conturbado, brigando contra as zonas de rebaixamento, as últimas colocações, e os jogadores não vinham com bons olhos, até mesmo porque o clube do Remo, por conta da sua instabilidade para o ano que vem, a indefinição política, né, não pôde oferecer contratos mais longos, mais vantajosos para os jogadores chegarem naquele momento ruim na Série C do Campeonato Brasileiro e ainda, além de tudo isso, não tinham 2024 garantido. Abre aspas. O próprio Camilo, que jogou com o Ricardo Catalá no Mirassol, outros atletas que foram indicados por ele e que permaneceram no Mirassol para disputar a Série B. Naquele momento tivemos muita dificuldade e ele falou isso. É verdade, recebemos muitos não. Havia um outro cenário, o clube não poderia oferecer um contrato maior porque o estatuto veda. Isso foi um dificultador. Não acho que, no final das contas, foi a falta de jogador que inviabilizou a nossa classificação. A nossa equipe era muito superior em relação a algumas equipes classificadas. Acho que o que pesou foi o início com 4 derrotas. Desta forma, né, fecha aspas, foi o que comentou o técnico, melhor dizendo, o presidente Fábio Bentes, né, dessa dificuldade de contratações, o início muito ruim do clube do Remo e também esta indicação, não só do Camilo, mas também de vários outros jogadores do Mirassol, que trabalharam inclusive muito bem com o técnico Ricardo Catalá na Série C do Campeonato Brasileiro do ano passado, terminando inclusive com o título da 3ª divisão. Pode deixar sua opinião aqui embaixo nos comentários, o que você pensa a respeito tanto dessa informação, quanto também a respeito do Camilo. Acho que poderia ser sim uma baita alternativa para o ano que vem, ele que tem contrato já curto lá no Mirassol, segundo o Globo Esporte, na última renovação dele, né, após o título da Série C do ano passado, firmou um novo vínculo somente até o final desta Série B do Campeonato Brasileiro, ou seja, a partir do mês de dezembro ele já fica livre no mercado para buscar outro clube a jogar. Não é um jogador extremamente caro, não ganha mais do que 70, 80 mil reais mensais lá no Mirassol, apesar do clube do interior paulista ter um investimento elevado, né, para a disputa da Série B, não está ali dentro das maiores folhas, das maiores torcidas, por exemplo, do interior paulista, então vejo sim com uma boa possibilidade e não vem sendo um nome de destaque nas últimas rodadas da segundona. Para a Série C, acredito que seria sim uma baita alternativa, tanto é que foi um jogador muito útil na temporada de 2022, na conquista do título do Mirassol, também um jogador que participava bastante da criação de jogadas, pressionava na saída de bola, tem um gol dele importante contra a Aparecidense na rodada final, onde o Mirassol conseguiu, né, a classificação para a final da Série C do Campeonato Brasileiro, consequentemente também da mesma forma o acesso, dele roubando a bola lá na frente, um jogador bastante intenso, apesar da sua idade com 37 anos, bate muito bem na bola, tem uma baita visão de jogo, cobrança de faltas, escanteios, acharia
uma baita alternativa. O jogador revelado nas categorias de base do América do Rio de Janeiro, passa no interior paulista pelo Marília e tem o seu primeiro grande clube na carreira no Cruzeiro, na temporada de 2008. Em 2009 ele passa tanto no Santo André, Grêmio Barueri, Ceará, América Mineiro, porém sem grande destaque. Volta para o Brasil em 2012, onde joga bem no Botafogo de Ribeirão Preto. 2013 no próprio Mirassol, com 7 gols marcados em 18 partidas, é contratado pelo Sport, que jogou a Série B daquele ano, inclusive conquistando o acesso. 3 gols marcados em 26 aparições. 2014 joga o Paulistão no Botafogo de Ribeirão Preto, a Série A pela Chapecoense, foi um bom nome também na Chape naquele ano, 4 gols em 25 partidas. 2015, 5 gols marcados. 2016 é contratado pelo Al-Shabaab da Arábia Saudita e retorna ao Brasil no Botafogo, fazendo muito bem aquela Série A do Campeonato Brasileiro. 30 partidas, 6 gols marcados e 3 assistências. O Botafogo que conseguiu escapar do rebaixamento e não só isso, né? Conseguiu inclusive uma vaga na disputa da Copa Libertadores após uma arrancada sensacional, inclusive com o Camilo sendo convocado para a seleção brasileira, se não me foge a memória agora, no começo de 2017. Tem uma grave lesão, não consegue desempenhar o mesmo futebol no ano seguinte no Botafogo. No Internacional foram 20 partidas com 8 assistências, foi um nome importante na bola parada, mas no jogo rolando mesmo não conseguiu ter grande sequência. Volta para a Chapecoense, não vai bem em 2019 e no Mirassol reencontra o seu futebol desde o Paulistão de 2020 e também com 2 passagens na Série B com a camisa da Ponte Preta. Pode deixar a sua opinião, acharia sim uma alternativa muito boa para o ano que vem, porém com o Remo tendo essa dificuldade, e não só o Remo, mas como vários outros clubes do Campeonato Brasileiro, com a grana chegando da receita, né, de televisão após a disputa do estadual, fica difícil demais você contratar jogadores mais caros lá no comecinho do ano, janeiro, fevereiro. Porém, como o Camilo só tem contrato até o final do ano, acho que facilitaria, por exemplo, a sua chegada já no clube para jogar a Série B ou a Série C do Campeonato Brasileiro desde o comecinho do ano. Então bora começar o nosso vídeo hoje para falar sobre essas opções para a camisa 9 no clube do Remo, visando a temporada de 2024, infelizmente em 2023 já terminando, sem a classificação para a fase final e muito por conta de não ter aquele goleador nato dentro do atual elenco. Algumas alternativas que inclusive foram oferecidas para a diretoria do Leão nessa atual temporada de 2023, como o centroavante Ciel, ele que atualmente tem 41 anos de idade, fez uma baita temporada no Ferroviário de Fortaleza, no Ceará, inclusive marcando 10 gols na Série D do Campeonato Brasileiro. Foi uma peça importante, inclusive na classificação final, né, no último mata-mata diante do Maranhão. Marcou o gol do jogo da ida em 1-1 em São Luís. Sobre a sua titularidade, é sempre um jogador que impressiona pelo fôlego, né? O físico dele realmente inacreditável. Das 36 partidas que ele realizou agora em 2023, 35 delas como titular. Realmente inacreditável para um jogador de 41 anos e ainda assim mantendo a sua performance. Titular das 10 partidas que ele jogou na Série D do Campeonato Brasileiro, titular em todas elas, 6 vitórias e 4 empates. Além disso, né, jogando apenas a disputa, fazendo apenas a disputa do Campeonato Brasileiro, com incríveis 10 gols marcados. Realmente o Ciel é até difícil descrever esse jogador, porque assim, é um cara que, se não fosse pela idade, jogando no Nordeste, a gente sabe muito bem como funciona a avaliação do futebol aqui no Brasil. O cara, mesmo no Sampaio Corrêa, ele sempre vem jogando bem a segunda divisão do futebol brasileiro. Em 2021 no Sampaio, 11 gols marcados e 3 assistências em 35 jogos, todos eles na Série B do Brasileirão. No ano passado até teve uma chance em Minas Gerais, no Tombense, e de novo foi uma peça importante, titular na Tombense, que conseguiu escapar do rebaixamento. Na Série B marcou 10 gols em 30 jogos. Dificilmente tem problema de lesão, quando tem é mais algo de pancada, algo nesse sentido mesmo, nada físico, muscular, cirurgia, nada desse sentido. É um cara muito bem fisicamente, dentro e fora dos gramados. Um jogador que, quando ele mesmo já reconheceu isso em outras entrevistas, né, quando surgiu ele bem nas categorias de base do Santa Cruz, ainda na década de 2000, né, em 2003, que ele surge no Santa Cruz, no Fluminense, relatou que tinha muito problema com bebidas, né, essa parte extracampo. Agora não, o jogador bastante focado e mesmo fazendo muitos gols, beleza, o Ferroviário tem a sua tradição, a sua torcida também em Fortaleza, mas na minha avaliação conseguiria jogar tranquilamente uma Série B do Campeonato Brasileiro. Esta informação de que ele foi oferecido tanto para o clube do Remo quanto também para o Paysandu foi confirmada lá pelo Twitter do @empresáriojrb1, que ele garantiu esse oferecimento e a recusa
dos dois gigantes, né, de Belém para contar com seu futebol. Acharia sim uma opção interessante e segue ainda marcando muitos gols. Pode deixar sua opinião aqui embaixo nos comentários. O que você pensa a respeito do centroavante Ciel, se poderia ou não ser uma alternativa interessante para o ano que vem. Inclusive vou deixar o mapa dele de movimentação na disputa da Série B do ano passado com a camisa da Tombense. Vai estar aqui para vocês passando. Pode observar, bastante preenchido, tanto na região central, dentro da grande área, um jogador que sai bastante também da área, participa desta criação de jogadas, principalmente pelo lado esquerdo. Conta com uma ótima finalização de primeira, bem colocado ali dentro da grande área, o famoso faro de gol, também em cabeçadas, os cabeceios dele, 1,79 m de altura, acaba ajudando bastante nisso, cobranças de pênaltis, o jogador que sai principalmente da grande área para participar pelo lado esquerdo do campo. Pode deixar a sua opinião, o que você pensa a respeito do Ciel, se seria ou não uma alternativa interessante. Como falei, se jogasse, por exemplo, no futebol paulista, um pouco mais jovem, com 30 anos, 31, com toda certeza estaria jogando hoje a Série A do Campeonato Brasileiro. Por conta da sua idade, já tem 41 anos, obviamente não é nenhum novinho, porém eu gosto sempre de frisar as últimas participações do jogador. Não é um cara que vem jogando bem em 5 jogos do ano, ou participando de 10, 15 partidas na temporada. Apesar da idade elevada, 36 jogos nesse ano, 43 no ano passado, em 2021 foram mais de 50 atuações, 2020 também 39 jogos, tanto pelo Guarani de Sobral, Salgueiro, Caucaia, jogador que aqui no Brasil já defendeu tanto o Ceará, América de Natal, Icasa, Santa Cruz, Juazeiro, lá na temporada de 2006, também tem passagens no futebol de Portugal e nos Emirados